Bom dia, aleluia, bem-vindos, amados amigos e irmãos, que tenham saúde e que Deus seja convosco, aleluia. Então, hoje, que dia é? Hoje é o dia 15/4/2021, aleluia. E hoje é quinta-feira. E são 14h15, mais ou menos. Glória a Deus. Estamos aqui no planeta Terra e vamos continuar a estar pela graça de Deus. Então vamos ler um hino do hinário evangélico, o hino 138. Exaltai o Senhor. Oh, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Oh, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha. Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha. Jesus é a rocha da salvação. Hosana, bendita é a rocha da salvação. Hosana, bendita é a rocha da salvação. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer uma gravação da palavra de Deus. E o Senhor vai nos ajudar. Vamos ler uma gravação, fazer uma gravação cujo título é Adoção. Adoção. E vamos começar por ler em Romanos 8, 5, 9. Glória ao Senhor. Romanos 8, capítulo 8, versos 5 até o 9. Então é São Paulo a escrever e ele diz o seguinte: ele estava a escrever à igreja que estava em Roma, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, o que é a carne? É a natureza humana que recebemos do Adão, e o Adão tinha caído. Deus tinha dito para fazer uma coisa e ele fez outra, e Deus, que é perfeito, não pode permitir isso. Glória ao Senhor. Então, repetindo, porque a inclinação da carne, que é a natureza humana, é morte. É morte, quer dizer separação de Deus. O espírito do Adão ficou separado de Deus. Então eles taparam-se com folhas de figueira, mas aquilo não servia, né? Então Deus deu-lhes túnicas de peles. Ora, as peles eram tiradas de animais inocentes que morreram e simbolizava o Senhor Jesus, que havia de morrer por nós. E isso veio a acontecer no ano 0, mais ou menos. Ele veio para nos salvar do Adão e da natureza humana que ele tinha recebido, e que veio também do engano do maligno. Esse veio para roubar, matar e destruir, e ao Adão tinha sido dada toda a autoridade sobre a terra, sobre os animais, sobre a criação de Deus. Então, quando o inimigo conseguiu enganar o Adão e Eva, ele teve domínio sobre eles. E então o pecado é a consequência da queda do Adão, que é o pecado original. Depois a pessoa recebeu uma natureza
semelhante à do inimigo. Isso acontece àqueles que se deixam enganar por ele, e então eles tinham uma inclinação para o mal, para fazer a vontade do inimigo. Vou ler outra vez, porque a inclinação da carne, que é a natureza humana, é morte, provoca separação, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus morreu por nós, ressuscitou e está diante do Pai intercedendo por nós. Então, aqueles que recebem Jesus como Salvador, foi o que eu fiz. Eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Isto foi num domingo, na segunda-feira já tinha emprego e fui ganhar 4 vezes mais. E tinha estado 4 vezes desempregado. Vou repetir, porque a inclinação da carne, que é a natureza humana, é morte. Mas a inclinação do Espírito de Deus, é vida e paz. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e fica dentro de nós. E o que é que acontece? O Espírito Santo vai inclinar-nos para termos vida e termos paz. O Espírito Santo vai guiar-nos em toda a verdade. E então, ao lermos a palavra dele, que ele inspirou no passado, o que é que acontece? Nós vamos ter mais fé e mais alegria e mais tudo de bom que vem de Deus. Vou ler outra vez, porque a inclinação da carne, a natureza humana, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. O que quer dizer inimizade? Aversão contra Deus. O homem natural que não recebe Jesus como Salvador tem aversão a Deus, não gosta de Deus, acha que é mentira, acha que duvida, duvida contra Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, é aversão contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, não se sujeita a Deus, não se quer sujeitar. O homem, a maioria, pensam que eles é que são os donos da terra. Mas ninguém pode criar um ser humano, ninguém pode criar um olho, um coração, um rim, um pulmão. Só Deus pode fazer isso. O outro versículo: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, diz São Paulo à Igreja de Roma, que já tinham, em princípio, todos recebido Jesus como Salvador, vós, porém, não estáis na carne. A nossa posição, a posição da Igreja de que estava a falar, não era que eles estivessem na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que quer dizer habita? Mora em vós, reside em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. O que é residir? Se alguém não tem, ou não mantém em seu poder, vou ler outra vez: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita, mora em vós. Mas, aliás, não tem poder. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não mantém o Espírito Santo em si, ou porque não recebeu Jesus, ou porque o ofendeu,
o entristeceu e o Espírito Santo pode sair. Então temos que ter cuidado, não devemos blasfemar do Espírito Santo e nem devemos afastar-nos da sua palavra, que foi revelada pelo próprio Espírito e é a Bíblia. Portanto, para sermos de Cristo, temos que receber Jesus, receber o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, o Pai. Vamos ler também Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados ou aconselhados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória ao Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor. Ou seja, o Espírito Santo não vem para nos escravizar, mas para nos libertar da investida do inimigo, dos pensamentos do inimigo. Então, devemos dar graças a Deus porque Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Então, vou repetir, porque não recebestes o espírito de escravidão. O espírito de escravidão é o espírito do diabo. Ele veio para enganar, veio Adão e queria fazer que eles fossem seus escravos. Ele é mentiroso e pai da mentira, e o Senhor libertou-os. Eu creio que o Adão e Eva foram salvos. Então, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. O Espírito Santo não nos vem trazer medo, medo vem do inimigo. Mas recebestes ou acolhestes o espírito de adoção. Glória ao Senhor. O Espírito Santo é o espírito de adoção. O que é adoção? É aceitar como filho. Deus aceitou-nos como filho ou filhos. Por isso mandou o seu Espírito Santo para certificar que Ele nos aceitou como seus filhos. Vou repetir, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito Santo vem-nos trazer ousadia, poder, para chamarmos a Deus de Paizinho querido, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Vou repetir. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O que é o nosso Espírito? É um princípio imaterial que Deus deu quando o bebê ainda está no ventre da mãe. Princípio imaterial e inteligente, soprou nas narinas do bebê e ele recebeu o Espírito de Deus. Como diz no Gênesis, que Deus, ao fazer o homem, soprou nas suas narinas o fogo da vida, mas tornou-nos seres diferentes de um simples animal. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Vou repetir, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos ou sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados ou exaltados, e viremos a receber ainda um corpo imortal como
o corpo que o Senhor Jesus recebeu depois de ser ressuscitado pelo Pai Celestial. Vamos ler também Efésios 1, 4 a 7. Glória ao Senhor. Mas antes vamos ler em Gálatas 4, 1 a 7. Gálatas 4, 1 a 7. São Paulo continua a escrever e a falar, com certeza. E digo, pois, que todo herdeiro vou repetir. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Repetindo, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, o que é o herdeiro? É o que tem direito a herdar. O herdeiro que é menino, em nada difere do servo. O que é o servo? É o criado, ainda que seja senhor ou dono de tudo. Glória ao Senhor. Mas está debaixo de tutores, de tutores e curadores, o que até ao tempo determinado pelo Pai. Vou ler outra vez. Então, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, ou seja, o que tem direito a herdar, é menino, em nada difere do servo ou do criado, ainda que seja senhor ou dono de tudo, mas está debaixo de tutores. Tutores são pessoas encarregadas da educação e governo de menores ou de mentes. E curadores, o que são curadores? O que são os que por lei administram bens de outrem, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Rudimentos são primeiras noções de uma arte. Então, repetindo assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos, primeiras noções de uma arte, rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei de Moisés. Portanto, vinda a plenitude. O que é plenitude? É o estado do que é cheio. Jesus veio nascer no ano zero, mais ou menos. A plenitude é estado em que está cheio. Quando Deus determinou que chegou o tempo, Ele mandou o seu Filho amado, nascido de mulher, nascido debaixo da lei de Moisés. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para remir, ou seja, para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, então, visto que somos filhos, recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Clama quer dizer brada, com toda a ousadia e autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Aleluia, somos herdeiros. Agora temos a salvação no Espírito. O nosso Espírito está salvo, mas um dia, se nós continuarmos firmes em Jesus,
nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, quando ele vier buscar a sua igreja. Glória ao Senhor, aleluia! Então vamos ler em Efésios 1, 4 a 7. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória ao Senhor. Então, vou repetir, como também nos elegeu ou escolheu em Cristo antes da fundação ou do assentamento dos alicerces. A palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e luz, etc. Isto foi quando Deus fundou a terra. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 de João 3, 4 a 8. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, uma grande injustiça, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, aleluia. E nele não há pecado, na sua boca nunca foi achado engano. Portanto, e nele não há pecado. Qualquer que permanece em Jesus, permanece nele, não peca, porque recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai guiá-lo em toda a verdade, vai abençoá-lo, é o seu advogado, etc. Qualquer que permanece nele não peca, mas qualquer que peca, ou seja, transgride a lei de Deus, a parte da lei de Moisés, que é a parte moral. Não vamos cumprir todas aquelas regras de oferecer animais, é isso. Jesus já fez essa parte. Qualquer que permanece em Cristo não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. A pessoa pode cair em algum pecado, mas logo pede perdão a Deus, e Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Quem comete pecado e continua a praticar o pecado e não se arrepende, quem comete o pecado é do diabo, ou seja, está a ser escravo do diabo, como a Eva e o Adão, antes de se converterem, terem recebido aquelas vestes que falavam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, a pessoa que peca está a imitar o seu inimigo que fez cair em pecado, a Eva e o Adão. 1 de João 3, 1 a 4. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai Celestial que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O mundo são as pessoas que não receberam Jesus, não é a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus. E então faz lembrar o Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e perguntou-lhe e disse: tu és um homem de Deus, porque tu fazes muitos milagres. Mas Jesus disse: é necessário nasceres de novo. E é isso que temos que nascer de novo, ouvindo a palavra para produzir fé e depois receber Jesus e continuar a ser o seu discípulo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, qual é a nossa posição no céu e com Jesus no seu reino. No seu reino. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, para arrebatar a igreja, seremos semelhantes a Ele. Receberemos um corpo semelhante ao dele, aleluia. Porque assim como Ele é, assim nós o veremos. Na realidade,
Jesus é tão maravilhoso que agora não podemos imaginar bem como ele é. Ele é um homem que decidiu fazer parte da humanidade pecadora e nunca pecou, ou seja, ele foi feito no ventre de Maria pelo Espírito Santo e o Espírito Santo sempre o dirigiu. Aleluia! Então, qualquer que nele, em Jesus, tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. A pessoa pede perdão a Deus quando peca, não é? Como também ele é puro. Nós queremos ser puros. Podemos dizer, Jesus, eu quero ser puro, perfeito, como tu és puro, perfeito, santo. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Já tínhamos visto há bocadinho. Então, vamos ler em Efésios 2, 1 a 6. Diz, e nos vivificou, Deus nos vivificou, estando nós mortos, estando vós mortos, separados de Deus, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ou seja, nós aprendemos com os nossos pais, com o que vemos na televisão, aqui e ali, a fazer as coisas erradamente. Então devemos receber Jesus, receber o Espírito Santo e ser seus discípulos. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Este mundo está a ser dirigido pelo príncipe das potestades do ar, que é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade, veio para roubar, matar e destruir. Príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, aqueles que lhe obedecem. Se a pessoa não quiser obedecer, deve receber Jesus e seguir a Jesus. Que Jesus diz, vinde a mim vós todos, que estáis cansados e oprimidos, eu vos ouvirei. Mais sobre vós o meu jugo aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. Então estamos a ler, entre os quais nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, da nossa natureza humana, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ora, já falei há bocado, mas não gravei, que os pensamentos só podem vir de duas fontes, ou de Deus e da sua palavra, ou do inimigo que enganou Eva e o Adão. Então devemos rejeitar o último e receber Jesus como Salvador. E repetindo, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Deus estava irado connosco. Deus está irado com aqueles que não o recebem, não têm paz com Ele, estão separados dele. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, é um amor incondicional, estando nós ainda mortos, separados dele, em nossas ofensas, ele nos vivificou, nos uniu outra vez consigo, o nosso espírito uniu-se com o Espírito de Deus, porque recebemos Jesus como Salvador. Vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo, o Espírito ressuscitou. Vamos também ressuscitar fisicamente, só quando Jesus vier buscar a igreja, aqueles que ficarem firmes nele. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o nosso espírito já está assentado com Cristo no céu, diante de Deus. Devemos agradecer muito a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos ler agora em Efésios 1, 19 a 23. Glória ao Senhor. Qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder.
O poder de Deus opera sobre os filhos de Deus. E agora temos este privilégio, não vou ler todo o texto, e sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Jesus, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja. A Igreja são as pessoas que recebem Jesus e que continuam a ser seus discípulos. A Igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Estamos terminando, amados amigos e irmãos, e que Deus os abençoe, Deus me abençoe a mim e a todos vós que ouvirdes este vídeo e recebam Jesus como Salvador. Amém. Aleluia.